nós nos encontramos num estado de guerra, simplesmente num estado de guerra. E como em toda guerra, as atitudes emergenciais elas têm que tomar lugar. Essa guerra diz respeito a uma ditadura, do pensamento binário. E isso está atravessando os nossos jovens e está atravessando a sociedade de uma maneira geral, está atravessando talvez até o planeta, mas tem tido resultados bastante terríveis. O que eu diria é que depois de 2 anos de pandemia, de confinamento, de insegurança, de volta, de vai, todos nós adoecemos. E essa população dos pequenos e dos adolescentes e talvez dos idosos também adoeceram bastante, de forma bastante importante. Aquilo que seria um fluxo normal da educação já não ocorre, já não está ocorrendo. No curso da pandemia, eu achei que os bebês, os recém-nascidos, teriam sido os menos afetados pelo confinamento. Porque, afinal de contas, eles precisam do quê, a gente imagina? Mamãe, papai, papai, mamãe, 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 papai, papai, mas esses cuidadores centrais que representam as figuras de afeto e de vínculo, um pouco de brinquedo, um tapete na sala, e eu imaginei que eles passariam, de certa forma, ilesos por esse período inicial. E logo que começou a abrir o consultório, eu comecei a ver que bebês que tinham nascido durante a pandemia extremamente atrasados no seu desenvolvimento motor, muito pouco estimulados, bastante apáticos mesmo. E eu falei, nossa, mas então o que aconteceu? Aconteceu a falta, o tamanho dessa vida social atravessada pelas pessoas que fazem parte da vida do bebê. Isso causou um engessamento, uma diminuição da sua potência de desenvolvimento. O que será que ocorre e que faz o bebê se desenvolver para além do colo da mãe ou do pai? É o vizinho que fala com ele, é o cachorro que late do lado, são as outras bebês na creche, é o motorista do ônibus que conversa com ele. Todas esses personagens, eles ativam um sistema no bebê, no corpo do bebê, que é um sistema de torção sobre o próprio eixo. O bebê que está diretamente organizado em torno de um eixo central, no colo, na relação com o cuidador, ele é convidado a observar o que está em volta dele na medida em que ele torce e vira a sua atenção para o meio, para o entorno. E isso é extremamente importante. A gente está realmente num momento muito polarizado. Ou tudo está certo ou tudo está errado. Eu não vejo ninguém falando, eu estou mais ou menos bem, eu estou mais ou menos ruim. Ou é uma coisa ou é outra. O que a gente poderia falar desse período de pandemia? Esses jovens e nós todos, porque não são eles, né? Somos todos nós, mas eles já estavam em uma situação que não era uma situação de integração, né? E foram recolhidos para casa e passaram 2 anos deitados, assistindo aula numa tela de celular, deitado na cama, jogado para qualquer lado. E isso, 2 anos na vida de uma criança de 2 anos, de 4 anos, de 6, de 8 ou mesmo de 16, é muita coisa. É muita coisa mesmo. E eles se desorganizaram e criaram, na verdade, uma rigidez, um único eixo, uma única forma de ver as coisas, totalmente voltado para o próprio umbigo, totalmente voltado para um foco, hiperfoco. Essas crianças tiveram um banho de hiperfoco o tempo inteiro, focadas. E continuam, porque elas também, além de toda essa situação, a gente tem a tela e especialmente o celular. Então a gente tem um foco, e aí eu estou falando de foco visual mesmo. O foco visual, ele virou hiperfoco e ele virou hiperconceitos, hiperentendimentos, rigidez. A
visão periférica, ela convida a essa torção, em qualquer lugar, em qualquer idade. Se a gente passa a vida com um celular na mão, focando só uma única tela, a gente se perde do que está acontecendo em volta. E isso é bastante grave. Então, assim, me pareceu terrível quando, na volta às aulas, a maior parte dos pais e das escolas estavam preocupados com o conteúdo. Essa foi a grande preocupação, e isso é insano, gente. É insano, é uma coisa assim fora do comum que ainda a gente pense dessa forma. Quer dizer, o que essas crianças precisam? O que nós, professores, precisamos? O que nós, pais, precisamos? Precisamos retomar a vida social e, para isso, precisamos curar os dodóis que foram construídos durante esse período. Eu vou contar uma cena que é uma cena bastante, provavelmente, comum na casa de muitas pessoas. A criança acorda, a família inteira acorda atrasado, sai fazendo um café da manhã ali do jeito que dá, veste do jeito que dá, pega todo o material, vai para uma condução, invariavelmente todo mundo está com o celular na mão, papai, mamãe já com o celular na mão, a criança muitas vezes com o celular na mão, ela se joga numa perua, num ônibus ou em qualquer um desses veículos, ela chega na escola e ela é jogada numa sala de aula. Quer dizer, e daí ela tem que ficar 5 horas desmontada, porque ela desaprendeu a sentar, desmontada, 5, 6, sei lá quantas, com um nível de exigência, de motivação, aprendizado, foco, isso sem falar em relacionamento, as regras de relacionamento. Dizer assim, é completamente absurdo. Então, este momento de volta, no mínimo, precisaria de uma massagem motora. Minha proposta é que as famílias acordem mais cedo, que vão dormir meia hora mais cedo, que acordem mais cedo e que de manhã se organizem com algum tipo de movimentação. É preciso mover o corpo, é preciso despertar. Da onde vem a capacidade de concentração se não é de um despertar? Não tem. Então, esta é uma proposta. Levanta, põe música, lava a louça junto, canta, você vai cantar, tira o celular, se possível. Mas eu acho que realmente esse é... E não acho que é só obrigação da escola, não. Eu acho que é geral. Mas ao chegar na escola, a primeiros 20 minutos do dia, a pessoa devia ir lá, botar o material e ter um encontro comunitário, misturado, idades, professores juntos, porque primeiro você não vai deixar todo mundo solto, sem a presença do professor, e depois os professores estão precisadíssimos disso. E não tiveram nenhuma formação corporal durante a sua formação profissional. Então, é preciso. Então, eu proporia, vai todo mundo para um pátio e faz propostas. Um dia é dança, no outro dia é discussão de um tema, no outro dia é livre, é fundamental. No outro dia se aprende sobre o corpo, e isso eu acho que não está nem perto de ser contemplado.